E aí galera, beleza? Bom, voltamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre nosso conteúdo, né? Vamos falar hoje um pouco sobre os desvios dos joelhos ou dos desvios de membros inferiores, né? Lembrando que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os desvios, né, na nossa coluna vertebral. E aí a gente, depois dessa aula, a gente vai marcar e combinar uma videoconferência para que vocês tirem todas as dúvidas que tenham ficado, tá bom? E aí depois dessa videoconferência, a gente conclui esse conteúdo e vamos para o próximo. Então, pessoal, a gente vê aí, né, de cara, os desvios que a gente pode encontrar no nosso joelho, tá? Na imagem central a gente vê o posicionamento do joelho normal, tá bom? À esquerda, o joelho valgo e à direita, o joelho varo, tá bom? Então a gente já vê o que acontece aqui. Quando a gente fala em joelho valgo, a gente está falando em joelhos próximos, tá? Joelho varo, joelhos mais afastados, tá bom? Então, vamos lá. Tá? Bom, joelho valgo, né, ou também como a gente chama de valgismo, é uma malformação que se dá pela aproximação dos joelhos e no afastamento dos pés, caracterizando uma sobrecarga na região interna dos pés. Pode ser provocado por um problema ósseo, que provoca distribuição desigual de pressões sobre o joelho, podendo ocasionar dores nas articulações dos joelhos e compensações nas estruturas dos tornozelos e pés. Então, como a gente falou, no momento em que há essa aproximação dos joelhos, automaticamente vai haver um afastamento, né, dos pés e também uma sobrecarga sobre essa região ali do tornozelo. Então é muito comum as pessoas que têm esse problema de valgismo ou joelhos valgo, né, como queiram chamar, é muito comum que essas pessoas sintam muitas dores nessa região, né, na região do tornozelo. Por quê? Porque o corpo ele busca uma compensação. Então, no momento em que os joelhos se aproximam, os pés se afastam buscando, né, essa compensação. E aí, obviamente, que vai sobrecarregar essa região do nosso corpo, tá bom? Então, pode ser causado por desvios no pé ou quadril, que ocasionam maior pressão na articulação do joelho para manter a postura. Fortalecimento dos músculos posteriores de coxa e glúteos são indicados além do controle do peso corporal. Então, como a gente viu também na aula passada, todo caso de debilidade postural que a pessoa possa ter, ela pode ser corrigida através de exercícios, tá bom? Então, obviamente, quando você detecta, ou o médico detecta aquele desvio, ele vai te encomendar, ou vai te recomendar, na verdade, que você procure uma pessoa mais especialista nesse sentido de estar lhe recomendando essas atividades para que você tenha uma melhora nesse desvio. Então, vale lembrar também, como a gente falou também anteriormente, que quanto mais cedo você procura ajuda, né, quanto mais cedo, quanto mais novo você for, né, a possibilidade, a chance de você ter uma correção naquele desvio é maior. Tá? Então, é assim, quanto mais o tempo passa e você não procura, né, quando você chegar a uma determinada idade, muitas vezes apenas a cirurgia vai fazer com que você tenha um resultado esperado, ou seja, que você de fato melhore aquele desvio que você já tem. Então, assim, quanto mais cedo, é por isso que a gente recomenda que quando você observa, que você consegue observar ainda em crianças esses desvios, seja na coluna, seja nos membros inferiores, né, como os joelhos, você já procurar uma orientação, já procurar tentar ajudar aquela criança para que ela futuramente não precise, né, tá indo atrás de uma cirurgia para correção, né? Lembrando que por ela ser criança, está em processo de crescimento, né? Quando você conserta esses desvios ainda, você procura consertar esses desvios quando ela ainda é criança, né? É praticamente 100% de chance de ela ter essa correção bem sucedida. Bom, tá aí o joelho, como a gente viu no início do slide, né? Então, olhe que existe a aproximação dos joelhos e veja também que os pés automaticamente se afastam. Então, vai haver uma sobrecarga na parte interna do pé, tá bom? Joelho valgo, o joelho varo, desculpa, né? É o contrário.
é a projeção do joelho para a lateral, né? Então é aquele famoso desvio em que as pessoas recebem aquele lindo apelido de cambota, garagem de fusca, e por aí vai. Então o que acontece? Há um afastamento dos joelhos. Muita gente achava que o problema era literalmente ali no osso, né, da perna, mas não é. É um problema de desvio no joelho, tá bom? Então, situando-se fora da linha média do corpo, podendo ser ocasionada pela hipertrofia excessiva de musculatura média da coxa ou hipotomia da musculatura lateral. Normalmente recomenda-se o fortalecimento de músculos abdutores, visando o reajuste da postura e a segurança do sujeito acometido a tal deformidade. Então, a mesma coisa, tá? Foi detectado aquele desvio, você já procura uma ajuda médica, já procura um profissional na área da fisioterapia, que ele vai te recomendar alguns exercícios que, enquanto mais cedo você começar, você vai corrigir esse problema. Então, como a gente colocou aí, pode ser ocasionada pela hipertrofia excessiva da musculatura medial da coxa, então você pode, esse problema no joelho pode ter sido devido a isso, tá? Mas, como eu falei, só quem vai dar um diagnóstico preciso será um especialista. O que a gente quer que vocês compreendam aqui qual o problema, né? Essa linha verde que vocês veem aí, a gente vê uma linha central, né, que é a linha média do corpo, né, e essa linha verde é a linha onde deveria estar, digamos assim, esses nossos ossos aí da perna, tá bom? Então, olha só, temos aí o joelho afastado, o que está ocasionando o joelho varo, né? Joelho hiperestendido, né? Para a gente não ler tudo isso, para não ficar uma coisa tão extensa, a gente vai ser um pouco mais direto, tá bom? Então, quando a gente fala de joelho hiperestendido, a gente também, né, recebe a denominação de joelho recurvato, o gênio recurvato, se dá pela hiperextensão do joelho que o projeta para trás, certo? Então, olha só o que acontece aqui com o joelho hiperestendido. São aquelas pessoas que, quando você vê ela em pé, você vê que a perna dela está, né, completamente fora dessa linha imaginária, está, né, muito para trás. Então, isso aí é o joelho recurvado, tá? O joelho voltado para trás. Temos o joelho flexo, tá bom? Isso significa que os joelhos são projetados para frente, ao contrário do que a gente acabou de ver, do recurvado, tá bom? Olha lá. A gente percebe que o joelho aí ele está um pouquinho estendido, né, estendido aí para frente, voltado um pouquinho para frente. Ou seja, o joelho não fica estendido, na verdade. A pessoa não consegue esticar completamente a perna, ok? Bom, em relação aos pés, também, né, a gente tem esses problemas de desvios nos pés. Aqui a gente tem as pisadas, que seriam as pisadas consideradas a pisada normal, a pisada plana e a pisada cava, tá bom? Então, quando a gente observa aí no pé normal, que é a pisada, você vê que há uma curvaturazinha para dentro, né, ó, como se fosse, deixa eu só ver se, opa, só um minuto. Então, a gente observa aí que tem uma curvaturazinha para a parte interna do pé, para a parte de dentro. No pé plano, você vê que não há, pelo contrário, né, é uma pisa completamente no chão. E no pé cavo, você não vê essa linhazinha lateral aí que a gente vê no pé normal, nessa essa parte que seria a parte externa do pé. Ela some. Por quê? Porque o pé dele é muito cavo, tá certo? Então, olha o que acontece com E aí a gente tem também as denominações, que é a mesma do joelho lá, o pé valgo, o pé varo, por quê? Porque no pé valgo a gente vê a projeção do calcânio, né, para fora, fazendo com que o tendão de Aquiles se projete para a parte interna. Então, o que acontece? Os calcanhares para fora e o tendão se aproxima, tá bom? Pé varo, projeção do tendão de Aquiles para a parte externa, e ao contrário, o tendão se afasta, né, e os calcâneos se projetam para dentro, ou seja, o calcanhar fica voltado para dentro, certo? Bom, aqui a gente tem os tipos de pisada, pessoal. Como eu falei para você, a gente enviou um material muito extenso, um material muito um material muito complexo também,
Mas a gente vai estudar o que a gente não vai estudar todo ele, tá? A gente vai estudar até aqui a questão das pisadas, tá bom? Por quê? Porque é só o que eu vou cobrar de vocês, tá? Em outro momento a gente pode sim dar continuidade ao conteúdo, tá bom? E voltar um pouquinho para falar um pouco mais sobre esses desvios, tá certo? Então a gente tem a supinação, neutra e pronação. O que é isso? São os tipos de pisada que a gente tem. Por que é interessante, Omar, a gente saber que tipo de pisada a gente tem? Você sabendo que tipo de pisada você tem, no momento que você vai comprar um tênis, principalmente, você compra um tênis adaptado e vai te ajudar na correção desse desvio, tá bom? Então, olha lá, como que acontece com a pessoa que tem a pisada supinada. Toque e apoio maior é realizado com a borda externa do pé, deixando a planta do pé levemente voltada para dentro, tá certo? Então, como é que eu posso também saber que tipo de pisada eu tenho? Você pode identificar, inclusive, com um calçado seu, mas tem que ser um calçado, aqueles calçado tipo sapato mesmo, que tem um solado um pouco mais reto, né? Sem aquele sistema de amortecimento. E você vai olhar embaixo dele e vai ver onde é que ele está mais desgastado. Por exemplo, meus tênis, minhas sandálias, né, meus sapatos, eles sempre se desgastam mais na parte interna. Vou pegar aqui para vocês verem mais ou menos. Olha aqui, né? Essa não que eu comprei, tá com pouco tempo, mas meus calçados geralmente eles se desgastam todo primeiro aqui, ó. Essa partezinha de dentro aqui, tá? Então eu tenho uma pisada supinada, entendeu? A pisada neutra, que seria a pisada equilibrada ou a pisada normal, né? É aquela pisada em que você pisa com a parte ali do calcanhar e distribui o peso por igual, tá? Então você pode observar também no tênis, né, que você usa, no calçado que você usa, se ele desgasta de forma completa, de forma igual. E a gente tem a pisada pronada, toque e apoio com maior concentração do peso na borda interna da região do pé, tá bom? Outro meio que a gente tem de descobrir a pisada, tá? Como eu já falei, essa questão do tênis, tá bom? Olha aí, se você tem um desgaste uniforme, é uma pisada neutra, uma pisada normal, tá bom? Se é desgaste da parte interna, é uma pronada. Se é a parte externa, supinada, tá bem? E aí a gente tem o teste do pé molhado. Você pode utilizar um jornal, tá? E fazer esse teste. Você pisa, né? Você molha a parte interna, a parte de baixo do seu pé, pisa no jornal, depois vê como é que fica aí, ó. A marca que ficar ali no jornal, você vai identificar se você tem um pé normal, um pé plano ou um pé cavo. Ok? Bom, como eu falei, a gente tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas o que eu vou estar cobrando de vocês inicialmente é só isso, né? Os desvios da coluna vertebral e os desvios dos membros inferiores, tá bom? E aí, novamente, qualquer dúvida, você já me procura no WhatsApp mesmo. Mas como eu falei para vocês, a gente vai estar marcando a videoconferência, porque fica melhor para vocês tirarem essas dúvidas, tá bom? Então, pessoal, um abraço. Qualquer coisa, só chamar, beleza? Tamo junto.